Aqui, seja bem-vindo, ó. Uma não conformidade da minha parte, né? Acaba que eu faço aí essas lives aí com frequência, mas né, tinha que dar orientação melhor, né? Porque várias pessoas às vezes ficam esperando o computador para fazer, né? E no Instagram dá para fazer só pelo celular. Mas a não conformidade é mais do convidado, né, que não perguntou também. Eu Não, confesso né? assim, que eu sou, embora adepto aí de tecnologia, eu sou um pouco dinossauro já, né, nas gerações lá, me parece que eu sou a X, e eu sou da época do Orkut, né, então eu tive muita dificuldade para ir para o Instagram. O Instagram acho que é a última onda aí de tecnologia, e eu fiz o Instagram, né? Mas eu acabo utilizando mais o Facebook. Agora, eu nunca tive essa oportunidade de fazer live no Instagram, embora acompanhe algumas, né? De algumas pessoas que eu sigo, inclusive do senhor, né? A última foi É. com o Ferdinando, nosso amigo. Rodrigo, mas aqui, ó, o senhor está no céu, viu? Agora não. Nós somos colegas juízes e eu queria saber justamente isso. Você começou aí no TJ de Minas, como é que foi sua carreira? Tem quanto tempo? Então, eu comecei no tribunal em 2003. Eu estava ainda no. Fiz concurso, estava no primeiro período, né, de direito e fiz concurso para oficial judiciário na época e fui chamado em 2003. Eu estava com 20 anos, salvo engano, e foi quando eu comecei minha carreira. Na época, eu tinha uma falsa é, expectativa, né, de que apenas fazendo o concurso eu já ia conseguir trabalhar no gabinete, né, assessorar desembargadores, e aí embora eu tenha sido um pouco frustrado esse início meu, foi o início da minha jornada. Eu fiquei 4 anos trabalhando no cartório, comecei no primeiro cartório da primeira Câmara Civil, né, que até hoje existe, e logo em seguida eu fui para o cartório de recurso a outros tribunais. Depois de 4 anos, eu fui conseguir uma vaga no gabinete, né, para assessorar o desembargador José Flávio, que, né, até hoje é um grande amigo. Foi primeiro vice-presidente, né, na gestão passada, e fiquei lá 4 anos também. E, por fim, eu fiquei mais 4 anos como assessor jurídico da área de RH. O RH nosso tem uma assessoria jurídica, e eu fiquei lá 4 anos fazendo pareceres, né, elaborando atos normativos, até que eu passei no concurso para magistratura no estado de São Paulo, né? Então fui. Aí essa minha primeira experiência de magistratura foi em São Paulo em 2014, aproximadamente, final de 2014. E lá eu fiquei até 2017, né, quando eu fui aprovado e tomei posse aqui na magistratura do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então Aqui, é, essa foi minha jornada aí de aqui, ó, concurseiro, né? a gente teve carreiras parecidas, viu, Rodrigo? Porque olha só, eu assumi lá no Tribunal de Justiça em 96, cargo de oficial judiciário. Trabalhei na secretaria da primeira Câmara Criminal. Aí depois de um ano e pouquinho, eu fui lá para um. Trabalhei com o desembargador Zuma Galdino, fui ser assessor dele. E aí depois eu fiz o concurso para juiz estadual. E aí do estadual depois eu fiz para o federal. Você está faltando essa última fase aí, de você vir voltar e vir aqui para a Justiça Federal. Ó. Nós estamos precisando de bons juízes aqui, ó. Quem sabe passa. Agora só se for com alguma nova emenda constitucional aí para algum tipo de permuta entre os segmentos aí, porque eu já estou muito enferrujado para fazer concurso, não dou mais conta, não. É, o concurso já passou a época, né, doutor Rodrigo? Isso mesmo. E aí, mas É, aí você tomou posse em 2017. E aí, como é que foi a carreira aí? Foi para onde? então, né, nós ficamos 6 meses aqui na escola e aí na sequência eu fui para Grão-Mogol, lá vizinho seu, de Montes Claros, né? Provavelmente você estava até lá, não sei dizer, 2017. Fiquei lá só 6 meses, eu já consegui minha promoção para João Pinheiro, que é a comarca que eu sou titular até hoje, né? Sim. Perto de Unai. E lá, né, em João Pinheiro, eu acho que eu consegui a promoção lá rapidamente, apesar de não ter uma antiguidade tão boa, porque lá
a chamada vara estourada, né? A vara que tinha muito processo, uma movimentação muito alta para a quantidade de varas, né? Que eram apenas duas varas. Na época tinha uma distribuição média de 350 processos por mês, e era uma vara, né? Uma vara mista, ou seja, tem muita competência, né? Muita variação de competência, e isso acaba tornando a parte de gerenciamento um desafio maior, né? Então, eu confesso assim que na época eu era mais carreirista, né? Queria me promover a todo custo. Eu nem não verifiquei, mas também se tivesse verificado eu iria do mesmo jeito, porque eu não preocupava com isso, né? Não preocupo também. Eu aprendi até lá no curso com o Marcos Vinícius, Marquinhos, né? Que você deve conhecer, que a gente tem que florescer onde a gente está, né? Onde a gente estiver. E se eu soubesse, né, de antemão que lá era uma vara estourada, eu teria da mesma forma, talvez pelo desafio aí. Acho que como diz um amigo meu, Marco Bruno, toda crise é uma oportunidade de fazer diferente, né? Então eu adoro a crise, como diz o Marco Bruno. E fui lá para É, João Pinheiro, onde estou até hoje. aqui, mas aí isso aí não é nem carreirismo, não. É que para você não tem tempo ruim, não. Chegou lá, apareceu o desafio, vou lá e enfrento. É isso aí mesmo, a gente não tem medo de serviço, não, né? Ué. Tem muito processo, é só diminuir a quantidade. A solução é essa. Eu nunca me preocupei em olhar essa questão de a vara é confortável, a vara tem muito serviço. Se tiver assim, às vezes tem muito processo, mas é porque está mal gerido, está mal administrado, né? Porque serviço sempre tem em todo lugar. Mas realmente. E aí você foi lá para João Pinheiro. João Pinheiro é uma distância considerável aqui de BH, né, Rodrigo? Lá dá 400 quilômetros. É, Tanto que a cidade, né, em geral, a sociedade lá, ela acessa mais Brasília, né? Para ter sim. acesso a médicos, né? Médicos, comércio. É mais fácil para Brasília. É pelo trânsito também, né? Belo Horizonte, apesar de ser só 100 quilômetros, quando você chega de Sete Lagoas para cá, o trânsito consome um bocado do tempo, dependendo do horário, né? Sim. Brasília já não tem esse problema. Então, lá com 2 horas e meia, 3 horas, você está em Brasília. Não, e aí eu falo o seguinte, se você querendo vir para Belo Horizonte, é mais fácil ir para Brasília, pegar um avião e vir? Não, aí é mais Não, fácil vir direto. vem direto, né? Mas o pessoal né, tem mais essa familiaridade com Brasília, né? E acaba que, assim, é lá do lado de Paracatu e de Unai, né? E aí todo mundo de Paracatu e de Unai, obviamente, foi para Brasília. Então acaba virando aí um modismo regional, né? Essa referência. O Tá pessoal tem mais certo. essa referência. E aí você assumiu em 2017 lá, você lembra quantos processos que tinham lá em João Pinheiro? Lembro. Quando eu cheguei lá, eu perguntei o acervo, né? O acervo era quase 14 mil processos. E eu lembro assim que eu falei, não, você pode fazer tudo com os processos que tiverem, né, em ponto de conclusão, pode mandar, pode subir, pode fazer concurso, tudo. Porque a primeira coisa que eles perguntam é assim, quantos processos que faz concurso? Eu falei, isso aí, todos, aí só pode ser todos, né? Até porque se eu pedisse de outro diferente, a corregedoria ia me degolar. Então, subiram lá 3 mil processos, né, concurso. E aí encheu a sala de audiência, o gabinete ficou lotado de processos. E aí a gente começou a fazer a triagem, né? Estou até olhando as fotos aqui. A gente fez o etiqueta, separou aí por temas, fez o etiquetamento, né? E na época, como eu havia adiantado, eu fiz o curso, né, que foi ministrado na Escola Judicial EDS Fernandes, que já chamava de Administração Judicial Aplicada. Eu estou até com o certificado aqui na minha frente. Fiz o curso de 21 de agosto de 2017 a 5 de maio de 2018, carga horária de 35 horas. Eu estou com um escaneamento aqui, eu não tenho o fundo, mas o fundo também tem até os temas, etc. E na época, teve um curso presencial, que foi uma espécie de curso piloto, e depois o Instituto Ágil, né, gravou um curso EAD, e eles
lançaram a primeira turma e eu nem estava sabendo desse curso, né? Que ia ter esse curso EAD. Aí logo que eles publicaram o nosso convocados, eu solicitei, né? Pedi que eu fosse incluído nesse curso. Aí eu fiz esse curso. E a partir do que eu aprendi lá, eu apliquei isso, né, em João Pinheiro, e a gente teve muito sucesso na aplicação dessa metodologia, né? Eu não me lembro com precisão os eixos, né, que foram desenvolvidos no curso, mas eu sei que o curso foi a base para a construção de um projeto na corregedoria que se chamou, né, que se chama até hoje, eles chamam de desdobramento do planejamento estratégico. Na época, em razão também do curso, foi até criado um setor na corregedoria que chama NUPLAN, né, Núcleo de É. Planejamento, se não me engano, liderado aí pela Maria Daniela. E aí eles desenvolvem a metodologia, né, de aplicação do desdobramento em 8 eixos, né? Eu me lembro assim que se não foi idêntico ao curso, ao que propõe o curso, é muito parecido. Então era gestão histórico-estatística da unidade, né, fazer um mapeamento histórico de evolução de acervo, etc. Gestão de metas, né? Então você tem um planejamento com metas em relação às metas do CNJ, né? Vamos dizer assim. Estabelecimento assim, de plano de ação, né, em relação às metas do CNJ. Gestão de produtividade, então, que você precisaria produzir no gabinete, na secretaria para atingir essas metas. Tinha uma parte de gestão do layout, que eu lembro que isso tinha no curso do AJA, a parte assim, da importância da organização do ambiente, tanto para uma qualidade maior de trabalho, né, um conforto dos servidores, com vistas, né, além da óbvia, né, preservação da saúde, bem-estar também, para incrementar o potencial de eficiência da unidade, gestão de processos de trabalho, então mapeamento de fluxos, né, revisão de fluxos, gestão com pessoas, que é a parte de você trabalhar o incentivo, estimular o desafio, incentivar as pessoas a alcançar, a se engajar nesse projeto. A parte de gestão de acervo, né, toda a parte de uma gestão por matérias, por gargalos, enfim. Parte de sustentabilidade também é um eixo que eles preservam, né, para a gente criar alguma iniciativa que vise sustentabilidade, economia de energia, de papel, né, e propõe-se a cada ano, né, a cada ciclo de gestão, você criar uma tarefa que você vai enfrentar naquele ciclo. E gestão do conhecimento também, né, com vistas principalmente a incrementar a produtividade. Então, esses são os 8 eixos, né, que lembro que vagamente o curso tratava e que a corregedoria acabou criando esse projeto, né, que nós desenvolvemos lá em João Pinheiro. O Rodrigo, e lá em João Pinheiro, como é que era assim a estrutura lá de pessoal? Tinha lá um escrivão, você lembra assim, faltava gente? Não, lá o quadro era completo, É, né? Mas a realidade da Justiça de Minas, ela lógico, todos são diferentes, né? Então, eu considero um pouco precária a estrutura, porque nós temos um escrivão, né, o gerente de secretaria, e salvo engano, 5 servidores, né? 5 servidores efetivos é o quadro completo da unidade. Então, para esse volume de é, processos, é evidentemente insuficiente. Então, todas as unidades da Justiça Estadual de Minas, elas contam, do interior, né, no caso, contam com os chamados cedidos, né, que são os servidores da prefeitura que, com negociação da direção do foro, né, com o prefeito, consegue-se aí a cessão de alguns servidores. E eu não vou saber exatamente, mas eu acho que na época tinha em torno de 4 servidores, né? E além dos estagiários, que a gente tinha alguns estagiários de secretaria e outro tanto no gabinete, né? E no gabinete nós também temos um assessor. Então, essa é a estrutura de pessoal nossa. E aí, e tipo assim, a matéria lá era clínica geral, né? Tinha tudo. Tinha tudo. No caso, eu só não tinha infância. É, Em razão de ter 2 vagas, a infância ficava com uma unidade e a execução penal ficava com a minha. tá. Nós tínhamos lá 300
300 presos, eu acho que no total 1.200 execuções penais. Regime aberto, semi-aberto, né? E mais ou menos É, isso. é muito trabalho, né? Porque eu falo o seguinte, eu estou agora na vara criminal aqui na Justiça Federal, lá está com 900 processos. Então, Uhum. assim, o acervo inteiro, né? 900 processos. Você só de execução aí, você estava lá com 1.200, né? Fora o resto. É o mesmo caso também lá de Montes Claros, né? Quando eu cheguei lá, era 23.795 processos. Só de criminal lá eu tinha uns 1.500 criminais, ou seja, muito mais do que os. Só a parte criminal já era mais do que aqui, né? Então, assim, o que a gente nota também é muita desigualdade na distribuição, né, Rodrigo? E hoje, com tecnologia, não tem mais sentido para isso, né? Isso é um problema crônico aí de gestão, É, né? De gestão institucional, que é a concentração dos recursos no centro, né? Que eu chamo aí de efeito centrípedo, né? Que é a tendência de tudo se concentrar onde está o poder, né? Então, isso acontece aqui em Minas, no Tribunal de Justiça de Minas também, que é a capital ser muito melhor do que o interior e a sede também ser muito melhor do que a própria capital, né? Isso aí você vê, por exemplo, a quantidade de assessores, né? A gente tem um assessor por vara. Eu, salvo engano, em segunda instância são 4 assessores, 2 assistentes, né, e 4 estagiários. Então, tem uma equipe de gabinete de 10 pessoas. é, Ao passo que na vara você tem um assessor e salvo engano, o padrão é um estagiário de pós-graduação. E agora eles colocaram um chamado assistente de gabinete, que é um cargo terceirizado que não, cuja função, né, entre as funções não está de minutar, etc. É só de apoio no sentido de acessar sistemas, é, sistemas judiciais do tipo Renajude, sim. Bacenjude, né, fazer os lançamentos administrativos de dados e etc. Né, faz gerenciamento administrativo de gabinete. Então, a diferença é muito grande, né? Especialmente quando você compara os acervos, distribuição, etc., e o tipo de serviço. Então, mas esse é um problema generalizado, né? Que a gente tem que ir desconstruindo aos poucos, e com muita fé. É que você tem ideia do o acervo assim, médio de um gabinete de desembargador? Você tem? Outro dia me falaram que acho que os gabinetes criminais estão muito tranquilos. Não sei se essa informação tá com um acervo pequeno aqui no TJ de Minas. Ah, eu tenho eu estive na parte administrativa da segunda instância, né? E até a gestão passada. E quando eu estive lá, realmente o gabinete criminal tem uma distribuição, me parece um pouco maior, mas eles têm uma certa maior facilidade, apesar de ser matéria de fato, segundo informações, porque tem a parte do habeas corpus, né, que apesar de ser situação de fato, ela geralmente é muito repetitiva. Então, eles, embora seja, né, uma distribuição maior, eles falam que existe uma maior facilidade, com isso a vazão acaba sendo maior. Essa informação que eu tive. Eu nunca trabalhei, quando eu trabalhei no tribunal, na assessoria, eu trabalhei na área civil privada, né? Agora, a distribuição, o AC vai variar, né, da vazão que o desembargador dá. Eu sei que, assim, que na média os desembargadores trabalham, assim, a meta geral, vamos chamar assim, é manter os processos fora da faixa dos 100 dias de conclusão, Sim, né? Que é, em Minas Gerais também, é o que todo juiz acaba fazendo, porque é um padrão médio, né, de produtividade, de certa forma, estabelecido pelo CNJ. Agora, eu sei que no tribunal a média de distribuição diária de recursos é de 1.000 recursos por dia, ou 30.000, né, recursos por mês. Considerando as aproximadamente 30 câmaras, né, então nós chegamos aí numa média mensal de distribuição em torno de 100 processos, né, salvo engano. É isso mesmo. essa faixa. O- Mas vamos voltar os- aqui para João Pinheiro. Vamos. Aqui, ó. Você estava lá, chegou, tinha uma estrutura assim, realmente era. Eu gosto muito de fazer esse cálculo, né? Dividir o acervo que tem pelo número de pessoas que trabalham lá. Então, assim, tinha mais de 1.000 processos por pessoa, né, na unidade.
E mais ou aí, menos tipo isso. assim, você começou a gestão, você chegou a rodar lá o ritual de gestão, chegou a fazer as reuniões, teve resistência da turma? Teve demais. Assim, a primeira coisa que eu fiz foi reunir as pessoas, né? A equipe e propor, né? Fazer essa proposta da gente fazer algo diferente. Expliquei que eu tinha feito um curso, né? Que existia uma perspectiva da gente efetivamente conseguir, pela primeira vez, fazer mais com menos, né? Então, assim, inclusive defendendo a tese de que até os próprios servidores iam trabalhar menos e produzir mais. E, obviamente, isso foi visto com muito ceticismo, porque eu suponho, né, e isso foi até ventilado na época, de que isso é um discurso padrão, né, de todo juiz que chega lá, chegava. Mas, de qualquer forma, o que que eu adotei como estratégia? Eu propus que eles formulassem, né, uma projeto, uma proposta de metas a serem cumpridas durante o ano. E eu não lembro se foi na mesma reunião, foi uma espécie de uma reunião inicial, né? Assim, meio que uma reunião preparatória, e eu acho que na própria, não, acho que algumas semanas ou uma semana depois eles propuseram algumas metas e eu, salvo engano, eu forcei um pouco mais, né? Eu acresci um pouco mais de produtividade do que eles haviam proposto. E a partir daí, seguindo a normatização do tribunal, a gente elaborou uma portaria estabelecendo essas metas, né? Então, para cada um desses eixos, e a partir daí nós começamos a fazer essa reunião mensal. Eu me lembro uma coisa interessante que eu existia algum ponto para decisão lá, que eu não lembro o que que era, mas eu perguntei para a servidora assim, perguntei para ela o que que você propõe nesse caso, né? Aí ela ficou assim meio estarrecida, mas não falou nada na oportunidade. Mas um tempo depois, nas reuniões, nas reuniões mensais, rituais de gestão, ela falou assim, a primeira vez que um juiz me perguntou o que que era para ser feito, né? E eles se sentiram muito empoderados. Mas outros tantos, eles foram céticos, né? E outros resistentes. Não uma resistência quanto a trabalhar, né? Ou cumprir as metas, mas algumas tarefas, né? Algumas modificações de processo de trabalho que foram propostas foram recebidas com muita resistência. Eu cito um caso que foi uma experiência que eu trouxe de São Paulo. São Paulo tem uma prática dos próprios servidores de cartório fazerem uma função praticamente de assessor em relação aos despachos, decisões e sentenças muito mais simples, né? Então, o servidor que já está com o processo na mão, ele recebeu aquele processo para movimentar. Então, ele lê o processo, entende o processo e sabe o que, que vai ser feito naquele processo, né? Que vai ser, por exemplo, deferido na justiça gratuita, que vai ser deferido uma liminar, né? Então, um caso simples aqui, liminar de suspensão de negativação, né? De cadastro de inadimplentes, por inexistência de débito, e uma sentença, por exemplo, homologatória de acordo, né? Então, são pronunciamentos judiciais que o servidor já tem, né, por prática diária ali, a plena noção, né, de qual é o ato que vai ser praticado. Então, em São Sim. Paulo, funcionava dessa forma. Ela tinha até um apelido, né, com certeza tem até hoje, que são os despacho em branco e despacho em preto. Despacho em branco são os processos que são conclusos sem o despacho, pronto. E em preto é que ele já vem com o despacho feito, né? Ele fazia a conclusão do sistema, mas o processo subia, na época era físico ainda, e o processo subia já com o despacho encartado, né? Em preto porque tem a tinta preta, no caso, né? É. Já vinha escrito. E aí eu levei isso para João Pinheiro, e aí eu lembro que alguns servidores foram bem resistentes, assim, falando explicitamente que eu estava querendo dar o golpe, né? Que eu queria transferir meus serviços para eles. Mas eu tentei, aliás, eu defendi, né? E o que deu muito certo era assim, que a desoneração, né, desse trabalho permitiria que a gente desse vazão, né, no que realmente a gente precisasse debruçar e, principalmente, haveria uma troca. O gabinete também passaria a fazer uma série de atividades que era do cartório. E por quê? Pela mesma lógica, era muito mais simples e muito mais fácil executar algumas atividades no gabinete do que no cartório.
Então, essa troca, né, desonerou os dois lados e permitiu, né, contribuiu, né, para o resultado que a gente teve lá. Tá, e aí você está falando esse resultado. O ano que você chegou mesmo lá foi quando? Foi 2018? Ou 2017 mesmo? Em 2018, né? Eu cheguei lá em 2018. Eu cheguei lá no primeiro dia do recesso de 2017. Então, já tinha acabado o ano. Então, eu iniciei lá, o primeiro dia de recesso foi o primeiro dia pós-recesso em 2018, foi efetivamente quando eu, né, na prática, eu comecei lá. E antes de você assumir as atividades aí no tribunal, você ficou lá até quando, então? Eu fiquei lá até o início da pandemia, mais ou É, menos, então, né? do início de 2020. Início de 2000. Eu fiquei praticamente 2 anos lá, É, na prática. Porque e, depois da pandemia também tudo parou, é, né? Então não paramos de e, metrificar. e nesses 2 anos aí, o que, que você conquistou lá? Então, a gente em termos de produtividade, a gente focou, né, principalmente na parte de produção de sentenças, né, para fazer esse insumo do nosso produto principal, que eram as baixas. Então, no primeiro ano, eu tenho alguns dados anotados aqui, a gente tinha uma meta, recorde anual, deixa eu só atualizar aqui. A gente não tem a meta aqui. Ah, tá aqui. Então, a meta nossa era de 5.265 processos para serem baixados. Aí, só para efeitos de comparação, o recorde anterior, não, o recorde histórico da Vara em termos de baixa foi em 2016. Foram baixados 2.900 processos. Então, a gente pôs uma meta quase o dobro, né, É, do recorde da Vara. Então, a nossa meta era 5.265. Vou até filmar aqui que eu fiz na época, a gente fez um cartazinho. Deixa eu ver se dá para filmar aqui. Tá vendo? Ó? sim. Funcionamento. A gente fez esse cartazinho. Então, isso exigiria a gente fazer 440 baixas por mês, né? Então, a gente fez essa divisão e a gente conseguiu bater a meta em outubro, né? Então, em outubro, a gente já tinha batido a meta e no final do ano a gente fez 5.613 baixas. Em relação, Maravilha. e aí, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, a parte de sentença. Eu lembro até que foi da aula, assim, tinha uma sugestão na aula que era de sentenciômetro, né? É, Aí isso mesmo. era o nosso BI da época, hoje fala BI, né? Mas na época era um quadro branco, né? Com pincel atômico. Aí a gente fez o sentenciômetro e o baixômetro. Não, E em não tinha relação a tanta tecnologia, mas a gente era feliz, né, Rodrigo? e assim, era processo físico, né? Não tinha como é que ia É, fazer BI. Mas em relação às sentenças, né? A gente fez uma meta de 4.080 sentenças, o que exigia a gente fazer 340 sentenças por mês. Então, a gente conseguiu bater a meta em maio. Em maio, a gente bateu a nossa, meta. Aliás, mas aí. não. Aliás, desculpa, eu estou olhando errado. O recorde anterior, histórico da Vara, é 2.300 sentenças. A gente bateu o recorde, né, em maio. Né? Então, com menos da metade do ano, a gente bateu o recorde anual. A meta nós batemos em agosto, né? E aí a gente ficou igual a Dilma, né? Assim, É, quando bater a meta, a gente dobra a meta. Aí a gente começou assim, você tem que colocar alguma coisa aqui, senão a gente vai ficar parado. Aí a gente começou a correr atrás de alguns referenciais. Aí a gente bateu o dobro do recorde, né? O recorde anterior, que era 2.300, a gente fez 4.600 em novembro e a gente alcançou em 17 de dezembro de 2018 o dobro da meta. E a gente fez 5.000, como é que foi aqui? 8.160 sentenças. 8.000? 8.000. Ó. Deixa eu E te falar, e a reação do pessoal? O pessoal fica entusiasmado, não fica, não? A equipe? fica, o pessoal ficou. O engraçado eram os depoimentos, né? O depoimento, principalmente dos mais céticos, aqueles que falavam que a gente estava transferindo atividade, né? Aí eles começaram a fazer depoimentos, sabe? Nas reuniões. A gente fazia as reuniões mensais, né? Que
eu trouxe aquela ideia do método sanduíche, né, de dar feedback, mas aí É, no contexto da reunião eu abri assim falando os resultados alcançados, né, que eram sempre muito expressivos. Depois a gente tratava lá as inconformidades, né, o que a gente poderia melhorar, etc. E no final, como fechamento assim positivo, né, a gente aproveitava para cantar os parabéns para os aniversariantes do mês e a gente fazia também uma atividade lá que eu também aprendi no curso, que era entre os servidores, eles elegiam entre eles o servidor do mês, né? Aí tinha a eleição do servidor do mês e do estagiário do mês. E aí isso era muito engraçado. Aí a gente fez lá a plaquinha do Mac, que eles chamam plaquinha do é. McDonald's, e aí a plaquinha ficava lá de frente para o balcão da secretaria para o público externo, né, ver lá e valorizar esses profissionais. Aí a gente colocava a fotinha deles lá. Mas assim, eu acho, o feedback que o pessoal dava, né, e deu e dá até hoje, foi que foi isso que aconteceu na Vara foi uma virada de chave, né, realmente um divisor de águas lá na história da Vara. Ô, Inclusive, nós Rodrigo, ganhamos, com um ano e pouco desse projeto, a gente ganhou, né, um prêmio da Corregedoria aqui, o Igutier, né, que foi uma vara de destaque, né, em razão do destaque alcançado em termos tanto de projetos de gestão como de resultados, né? sim. E aqui, e a sociedade, a população lá, você sentiu alguma repercussão? OAB, partes, não sei, prefeitura? Não, o reconhecimento foi muito bom, muito fantástico. A gente pensava na ideia assim, de qualidade total, né? Então não era só questão de alta Sim. produtividade, era fazer o melhor em todas as dimensões possíveis. E um dos pontos que a gente prezava é em relação ao atendimento, né? Eu brinco sempre, até hoje eu defendo essa tese, não basta você ser bom, você tem que parecer ser bom, e não basta parecer ser bom, você tem que ser bom, né? Então a gente precisava trabalhar para sermos bons e parecermos bons, e o parecer bom envolvia principalmente a parte de atendimento, prestar um bom atendimento, e eu me lembro que a gente colocou, por exemplo, lá no balcão da secretaria, né? Contato para sugestões, reclamações, né? Então a gente disponibilizou e-mail, telefone e também disponibilizamos atendimento pessoal, né? Se você gostaria, então tinha um cartaz espalhado no fórum todo. Se você gostaria de fazer uma reclamação, né, uma sugestão, algum pedido, pode enviar para o e-mail tal, né, ligar no telefone tal, ou dirigir-se diretamente ao gabinete, né, no segundo andar, etc. E quando a pessoa chegava no gabinete, né, lá já tinha uma placa que dizia, né, entre sem bater, né. Aí eu até coloquei assim, ar-condicionado, com a seguinte ideia, ó, a porta só está fechada porque tem ar-condicionado, senão estaria aberta, mas você pode entrar. E aí os advogados, eles tinham livre acesso, eles entravam, né, e uma relação muito boa, que a gente prezava também em relação a todos os atores do Ministério Público. Então, isso foi um ponto assim que foi muito bem recebido. E um outro, além da eficiência, que foi muito elogiada, né, que as sentenças começaram a sair rápido, os alvarás, etc. Uma coisa assim que ficou muito clara foi a eficácia do sistema penal, né? A nossa vara era penal também, e a gente começou a rodar os processos penais, criminais muito rápido. Lá existia em razão da ineficiência, existia assim, uma espécie de tradição da prescrição, né? E a partir daquele momento os processos começaram a ser julgados. E isso em relação aos criminosos contumazes, né, causou um problema porque eles passaram a ter algo que eles não tinham antes, que era a reincidência. Né? E a reincidência trazia É, consequências graves, principalmente para quem estava cumprindo pena, né? Porque tem a sim. regressão, etc. É, Então, assim, um dado que a gente, né, não pode atribuir diretamente a essa eficiência, mas que assim, é muito destacado, foi a redução expressiva da criminalidade. De 2017, né, assim, a última métrica, de 2017 para 2020, a criminalidade dos crimes, né, mais recorrentes, que era furto, roubo
tráfico e homicídio reduziu na casa de 70%. Eu lembro que furto diminuiu, salvo engano, 85%. O índice de furto, né, de registros de furto. E o índice de roubo, eu acho que diminuiu 65%. Então, esse foi um ponto, assim, que eu me lembro claramente que isso decorria por consequência da retirada dos criminosos contumazes de circulação, né? Porque até o momento que que eles eram, né, presos e soltos, sem julgamento, sempre com prescrição, eles acreditavam na impunidade que deixou de existir pela eficiência do sistema de justiça, É. né? Então, isso Ô, é ô, algo que eu me Rodrigo, aqui, lembro. ó. Só para falar, a Denise apareceu aqui, a Priscila, lá da Infam, deram boa noite. Estou vendo aqui o Paulo Henrique falando que eles estão querendo fazer uma estátua de você lá em João Pinheiro. A Mas, Jurema diz que é muito merecido. ai, que ótimo, são amigos. Paulo Henrique, na verdade, é 90% aí desse projeto, porque ele, embora, igual eu falei falei para você, né, que eu tenha ido para lá de olhos fechados, eu tenho uma formação cristã e eu acredito assim, que toda vez que eu entro numa enrascada, Deus me manda um anjo para mim. E o Paulo Henrique foi meu anjo lá, ele já era considerado o melhor assessor de Minas, né, e até hoje tenho certeza que é. E aí eu acho assim que ele era sedento, né, por esse tipo de trabalho, e aí a gente encontrei esse grande parceiro lá que tornou isso tudo possível, né, juntamente com toda a equipe, mas ele abraçou isso aí de corpo e alma. Eu queria aproveitar e agradecê-lo. Pô, Rodrigo, isso aí aqui, isso aí dava uma dissertação de mestrado, né? Você falar, tipo assim, a eficiência de uma vara de justiça e a repercussão, né, na criminalidade, na sociedade, né? Tentar estabelecer essa relação de causa e efeito, né? Porque assim, às vezes a gente fala muito no Brasil de impunidade, impunidade, porque realmente às vezes tem, né? Não se julga, prescreve muito. Eu já vi varas da justiça que, assim, no fim do ano chegava a fazer um levantamento, ó, 48% das sentenças prescrição. Eu falei, nossa, gente, isso aí é jogar dinheiro no lixo, né? Imagina, você faz uma audiência, houve 10 testemunhas, 5 você joga fora. Você fez 100 interrogatórios no ano, 50 você jogou fora. Porque prescrição é uma sentença demérito, né? Assim, é um demérito você, né, reconhecer a prescrição, porque é um nada jurídico, né? O Estado demorou demais. Então, assim, isso aí realmente, essa atividade que você fez aí é louvável. Por isso nós colocamos esse título aí, né, do caos à eficiência, né? Houve uma transformação total. E aqui, Hum. e o acervo, ele chegou a cair quanto? Você lembra assim? Quando você assumiu aqui a administração, o acervo lá estava em quanto? Você me disse que eram uns 14 mil, né, quando você chegou. Eu tenho aqui o gráfico certinho aqui, mas aqui, ó. Então, aqui, ó, o dado exato chega a 13 mil, não, era Sim. 12.205, né? Eu só tenho um resumo aqui, que era o seguinte, a gente fez 120 alterações de processo de trabalho. Não é mesmo? Você documentou tudo assim? Tem, nós sempre estou documentado. Inclusive o Paulo, que nos assiste, ele me ajudou até a fazer uma cartilha que a gente disponibilizou lá no site da Corregedoria. É uma pena, assim, que a grande maioria, não a grande maioria não, mas a maioria, 60% dessas alterações, elas são exclusivas de processo de trabalho, de processo físico, né? Físico, é. Porque na época era 100% físico, mas uma grande parte ainda é aplicável para outros processos de trabalho, apesar do processo eletrônico. Eu vou até lembrar um que causa excelente repercussão lá, era o seguinte, a gente criou um escaninho exclusivo para os processos que entravam na fase de expedição de alvará. Então, o processo, por exemplo, eu lembro que um marco era depósito voluntário. Teve depósito voluntário, né, da quantia da condenação, né, na fase de cumprimento de sentença, o processo entrava no fast track. Ele tinha lá 24 horas para expedir o alvará, né, porque esse era uma grande demanda dos advogados, Sim. né? Assim, um advogado está ali doido para receber dinheiro. Aí ele vê lá na movimentação processual que a parte contrária, um banco geralmente, né, depositou o dinheiro, ele ficava louco, né? Então, assim, a gente começou a adotar um procedimento tão rápido que quando a pessoa chegava lá para cobrar, ele já dava de cara com o alvará, né? Então, isso aí foi
uma virada de chave, e isso era também um passo para o maior projeto nosso, que era o projeto de baixa. Porque numa situação dessa, expedir o alvará, né, e na sequência levantar a questão do cálculo de custos, etc., e já na sequência, baixar, para nós era muito interessante. Então, em todas as situações possíveis, né, quando chegava nessa fase de expedição, o processo entrava assim, na prioridade -1, para que expedia o alvará, então a gente atendia a parte, automaticamente a gente atendia a nossa meta de baixa. Mas voltando aqui aos números, a gente tinha um acervo de 12.200 processos total e 10.500 processos ativos, né? Porque tinha os processos suspensos, né, por motivo legal, tinha os processos Sim. remetidos para o tribunal, enfim. E quando a gente chegou lá, a gente tinha mais de 3.300, né, mais de 3.300 processos parados há mais de 100 dias, paralisados na secretaria ou no gabinete. Nós tínhamos 2.140 processos de meta 2. Nós tínhamos 43 processos de meta 4 e, como eu falei no começo, nós tínhamos exatamente 3.000 processos concluídos. Engraçado. Aí eu pedi para fazer concurso lá e tinha um número quebrado de processo da justiça comum e um número quebrado de processo da justiça do juizado. Né? E aí a soma dos dois deu 3.000 certinho. E no final, né, de 2019, que foi a última métrica que nós fizemos, no período pré-pandemia, a gente reduziu o acervo de 12.200 para 7.500. Né? A gente tinha um problema de alta entrada lá, chegou a ter, tinha mês lá que dava 390 de distribuição. Mas a gente conseguiu reduzir em 40% o acervo. Né? Em relação aos processos ativos, que é o que realmente impacta a vara, né? Porque o suspenso ali, apesar de registrar como acervo, ele acaba não impactando, né, na dinâmica da vara de celeridade de processamento. Então, nós conseguimos, aí nós começamos assim, a focar, né, nas causas de suspensão legal, e o caso específico de Minas, ele tem um provimento da Corregedoria que autoriza a baixa provisória no caso de não localização de bens, né, no cumprimento Sim. de sentença de execução, e também nos inventários que estavam paralisados por causa, né, causado pela parte, né, pelo espólio. Né, o espólio não pedia providências, e aí tem juiz que fica, diga, e a pessoa não fala, diga de novo, né, e fica assim. E a gente começou a focar muito nesse provimento, é o provimento 301/2015, que ele autorizava essas baixas. Então, o que a gente, assim, como eu costumo dizer, depois que a gente fez as baixas dos processos que estavam perdidos, a gente começou, eu falei assim, a gente tem que procurar outro foco de gordura, né? E um foco de gordura que a gente achou foi as execuções, cumprimento de sentença. O que a gente faz? A gente montando lá um despacho, uma decisão bem fundamentada, dizendo que o juiz poderia praticar atos executórios de ofício, e aí quando o processo entrava na fase de execução ou cumprimento de sentença, a gente fazia todas as pesquisas de ofício. Então, independentemente do pedido da parte, a gente fazia principalmente Bacenjude, Renajude, né, e pesquisa de imóveis. 80% eram execuções frustradas, e aí a gente já dava um despacho assim, olha, fiz as pesquisas, não encontrei nada, já estou baixando provisoriamente, estou te intimando. Se você não concordar, ou se você tiver notícia de algum bem, você avisa aqui que a gente desarquiva, tranquilo. E aí, 100%, 99,99% dos casos, a parte não falava nada, ela concordava, né? E a gente baixou muita coisa nesse ritmo. Então, essa foi uma causa pela qual nós saímos dos 10.500 processos ativos, né, no início de 2018, para 4.500, né, no final de 2019. Baixamos quase 60% dos processos ativos. Você fez uma limpeza lá, né? Assim, aquilo que realmente tinha alguma vitalidade jurídica, ou que não tinha, né? E a gente tinha também assim, um trabalho qualitativo, que assim, parece que é só quantitativo, mas nós tínhamos um trabalho quantitativo que era, a gente tinha assim, um toque, né? uma obsessão pelos processos que ninguém resolvia. Né? Quando falasse, esse é o processo aqui é de 73, nós vamos resolver de todo jeito. E outra coisa, a gente tinha uma preocupação de resolver os processos com a menor prática de atos possível. Então, assim, o processo tem condições de sentenciar? Vamos sentenciar. Não, tem que fazer alguns atos. Então, assim, nossa meta é fazer a menor quantidade de atos possível.
porque eu sabia também que a perspectiva, né, de ter um ambiente, um contexto, né, que isso fosse favorável, poderia não se repetir no futuro. Então, eu prezava muito em proferir a sentença, ainda que oportunizasse recurso para parte depois, né, mas a gente fazia esse trabalho qualitativo também. E, É, assim, com essa limpeza, né, a gente acabou alcançando outros números que vieram por consequência. Né? Então, por exemplo, processos paralisados há mais de 100 dias. Como a gente rodava muito rápido, começou a conseguir rodar todos os processos muito rápido, nós saímos lá de 3.385 processos paralisados há mais de 100 dias para 98, né, no final de 2019. Então, houve uma redução de 98% nesse índice. Meta 2, nós tínhamos 2.140, nós baixamos para 335, né? Então, a redução de 85% nesse índice. Meta 4, nós saímos de 43 processos para 6, né? Redução de 86%. E conclusos a mais de 3, aliás, processo concluso no gabinete, né? Que era 3.000, nós baixamos para zero, então, redução de 100%. Então, são é. alguns Aqui, ó. números aí que nós É alcançamos. por isso que a Maria Daniela está falando aqui, ó, que você brilhou quando você passou por lá, pelo João Pinheiro. Ô, Rodrigo, me conta, aí você assumiu um cargo, você foi lá para o Tribunal de Justiça, segunda instância, para poder auxiliar, como é que foi essa transição? Aí a gente teve essa surpresa, né, de ser convidado lá pela primeiro vice-presidente, que, né, não foi por nenhum mérito, na verdade, eu fui assessor, né, eu trabalhei como assessor do Desmaio José Flávio, e ele foi eleito primeiro vice e me chamou para ajudá-lo, principalmente na perspectiva que a primeira vice trabalha como uma espécie de corregedoria da segunda instância. Então, a parte de gestão de cartório, né, Sim. gestão de distribuição. Então, eu fiquei essa primeira temporada lá, na primeira vice, e eu acabei interagindo, né, com a equipe da presidência. Na época eles me pediram, assim, eu acabei trabalhando em alguns projetos, por exemplo, a criação do Centro de Inteligência, né, aqui no Tribunal de Minas, eu trabalhei aí como dono do projeto, que a gente chama, né, PO, idealizador, a parte de estruturação e também a parte do laboratório de inovação. E na parte da primeira vista, eu atuei muito na área de tecnologia, porque nessa condição aí de área demandante, né, a gente acaba sendo o responsável pelos projetos assim, de atualização tecnológica. E em razão dessa interação, o presidente atual, Zé Arthur, me convidou para ficar à frente da área de informática, né, parte de gestor de área negocial da TI, nossa, de FO, e também coordenador desse laboratório de inovação, que eu tive a oportunidade de contribuir com a criação dele. Né? Então, hoje eu estou com essas duas funções aí, acumulando. Eu confesso que a da TI é bem complicada, porque a área assim, sempre numa crescente, né? Mas a demanda por TI, ela é sempre, acho que ela vai ser infinitamente crescente, É, porque não só porque está absorvendo os processos de trabalho, né, mas também porque a, a evolução da tecnologia ela é infinita, né, pela lei de Moore. Então, assim, se você hoje tem tudo em sistemas, a tendência é que esses sistemas sejam cada vez mais modernos, né, e mais eficientes, mas isso demanda um trabalho infinito. e acaba que assim, em TI o pessoal lembra mais quando está dando problema, né? É, Tipo assim, ó, não está mas, funcionando isso, não sei, hein? e Ou o pessoal assim, elogia também? na, só o pessoal reclama, assim, se está tudo funcionando bem, está fazendo mais que obrigação, né? É, Mas eu comecei a fazer, sabe o quê, Carlos? Tem vários grupos aqui, né, de colegas, todo mundo é amigo, eu faço isso também na forma de resenha. Mas volta e meia, por exemplo, o site da Azul estava disponível semana passada. Há 15 dias atrás o Itaú também estava fora. Aí eu vou lá e faço assim, oi gente, bom dia, o site da Azul está indisponível, alguém tá tendo problema para acessar? E aí o nosso Aí, quando o nosso sistema para, o PJE ficou quase um mês aí parado, né, dando problema. Aí eu vou e falo, pois é, mas se o Itaú, e a gente teve a oportunidade de ir no Itaú, eu acho, lá no Grande São Paulo, lá eles tinham 45 mil funcionários na TI. Aí eu falei é assim, mas se mesmo. o Itaú, que com 45 mil estava parado a semana passada, imagina a gente que tem 200, né? Aí eu vou soltando essas lá no grupo, o pessoal morre de rir.
Mas é uma boa mesmo, uma boa abordagem. Aí, né? Não é só o PJE que sai do ar, não. Pois é, imagina o PJE, né? E aqui, eu fui lá no tribunal outro dia, tal, eu vi lá aquele painel, chama, como é que chama? É lapidar Lapidar é o nome do do que eles projeto. colocaram um espaço conceito, né? É, E criar ali que a gente chama casa de vidro, né? Eles criaram aquele espaço com o video wall e colocou toda a equipe ali de ciência de dados, né, concentrada naquele espaço. E aí eles criaram esse conceito, o espaço conceito lapidar, com a ideia, seguindo um termo científico que é DIKW, a matriz DIKW, que é a ideia de fazer mineração de dados, né? Você sai sim, do dado para a informação, da informação, não, DI, informação, DIK, conhecimento, né? é, Então, dado, informação, conhecimento e sabedoria, para tornar as decisões mais inteligentes. Eu, assim, eu, eu até não tinha pensado nisso, mas interagindo com outros tribunais que também visitaram, aí, principalmente nos eventos, eles falaram assim, mas da importância de ter aquilo na presidência, ali no andar da presidência, né, que mostra assim, a importância da decisão, né, baseada em dados, das instituições orientadas a dados, na tomada de decisão. E isso efetivamente, por convivência lá, eu sei que isso é uma realidade. Toda decisão fundamental na presidência do tribunal é tomada baseada em dados. Então, quando a gente precisa de qualquer decisão, a gente vai lá, faz o levantamento de dados e para instruir, né, o processo decisório. Hoje nós estamos, o Lapidar lá, ele concentra aproximadamente 400 painéis de BI, né, aí das mais variadas ordens, né, por exemplo, quantidade de carro que tem, qual o consumo de cada carro, quilometragem de cada carro, tem a parte de construção de prédio, então você chega lá, você vê a fase de todas as construções com fotos, tem a parte toda de estrutura, assim, de pessoal, por exemplo, você abre lá quanto de pessoal tem no estado todo, servidor, cedido, estagiário, aí você filtra lá por vara, por comarca, por região, então, assim, é infinito, né, é, a quantidade de dados, e nós temos trabalhado muito nessa frente, lá na parte da que é a parte que subsidia, né, a extração de dados, tratamento de dados, a gente criou agora uma gerência de dados, né? Então, é uma gerência com 3 coordenações dedicadas só ao tratamento e mineração de dados. Então, assim, é realmente algo que a gente tem focado muito, essa parte aí de dados, e a gente tem aprofundado aí muito, a gente está trabalhando agora na parte de analytics, né, que é a ideia de você, que o dado é só a parte ali que a gente chama de BI, né, Business Intelligence, é só a parte de você mostrar os dados. Então, você fazer sim. painéis, precisa visualizar os dados. Agora, o Analytics é um passo além que você fazer inferências a partir dos dados, né? Então, esses dados ou essa curva histórica de dados, ela te remete a quê? Né? Então, assim, por padrão, com inteligência artificial, você começa a fazer inferências, né, daquilo. Qual que é a tendência desse gráfico, né? Qual a providência você precisa tomar. E Então, as, informa o desembargador, por exemplo, tem e muito as focado. informações são muito atualizadas, né, Rodrigo? Sim, antes, um exemplo disso era o acompanhamento dos dados, de primeira instância, das varas, etc. A gente trabalha no sistema anterior de arquitetura de dados, a gente tinha uma defasagem de 45 dias. Então, a informação que você extraía do sistema era referente a uma realidade de até 45 dias atrás. Então, uma das várias frentes que a gente abriu, e a gente conseguiu construir uma extração de dados que ela é atualizada 3 vezes ao dia, né? Então, às 4 da manhã, acho que 13 horas e 17 horas. E hoje, assim, a gente construiu um painel a gente chamou de Sejude 2. Na época, não sei como é que é o nome. Então, a corregedoria construiu esses painéis a partir dessa nova base de dados, e assim, hoje, praticamente todas as varas trabalham baseada nesses dados. Eu sei que hoje deu até um errozinho lá, aí o pessoal já aparece 7 horas da manhã reclamando no WhatsApp. Olha, meu acervo aumentou aqui, ó. Mas é engraçado como que a cultura do dado, né, muda assim, ó, É, o comportamento dos usuários. isso é uma coisa boa, né? Tipo assim, tá certo que ele está reclamando, mas ele está atento a isso, né? Está prestando atenção. Se ele tem esse estado de atenção, às vezes ele não está num voo cego, né, Rodrigo? Sim, Eu já vi tanto isso, né?
conduzir uma vara assim em voo cego, sem olhar número, sem olhar relatório, sem nada, né? Então, realmente, é um bom indicativo. Hoje nós, parceria com um projeto da Corregedoria e com a área de TI, nós estamos entregando hoje mais um projeto que é o etiquetamento automático dos processos de Meta 2 e Meta 4, né? Lá na etiqueta do PJE, Sim, antes a pessoa tinha dificuldade, assim, ela precisava inferir, né, que era um Meta 2. E agora isso é automaticamente etiquetado e nós estamos concluindo agora o etiquetamento em 100 dias. Então, o processo está paralisado mais 100 dias, vai ser automaticamente etiquetado de forma que a pessoa consiga filtrar, né? é, Quais processos estão parados para que ele possa movimentar sem precisar ficar catando, né? Assim, procurando esses processos num lugar e outro. Então, assim, é, é, essa é uma virada de chave da ideia da transformação digital, que é muito além da digitalização. A digitalização é só você pegar um processo físico e sim, visualizar, escanear e colocar no PDF. Agora, outra coisa é você começar a aproveitar, né, da potencialidade do digital, né, que aos poucos, agora, finalizada a fase de digitalização, nós estamos concluindo, e que todo o judiciário está concluindo, agora nós vamos entrar nessa nova era aí, que principalmente a parte de automação, né, a parte de mineração de dados. A nova é. era da gestão Rodrigo, judicial. é o que eu falo, ó, os tribunais que investirem em tecnologia e gestão, eles vão sair na frente, né? Assim, só um ou só outro, acho que não resolve. Às vezes está lá muita tecnologia, mas você não tem uma coisa, né, para poder aplicar as informações, os dados, não tem um planejamento. Também só gestão, né? Às vezes você está lá uma coisa muito eficiente e tal, mas você automatiza aquilo igual a etiqueta. A turma é muito eficiente, nós vamos aqui identificar todos os processos de Meta 2. Então fica lá, gasta uma semana identificando o acervo inteiro. Mas se automatiza em horas o computador faz isso, né? Então, Uhum. acho que são os dois, precisamos disso. É bom que você aí está muito bom na gestão e está muito bom na tecnologia, então você está associando os dois pontos, os dois pilares, A gente está né? aprendendo as duas, chutando do lado direito e do lado esquerdo, né? Ponta esquerda e ponta direita. E cabelo Tá plano certo. também. Rodrigo, aqui, ó, deu o horário aqui, ó, agradecer muito aí sua presença. Se quiser aí uma palavrinha final, fique à vontade. Eu queria agradecer, né, o convite, a audiência, né, das pessoas aí que estão na véspera de feriado, pararam aí para ouvir. E aí agradecer também, principalmente a oportunidade que eu tive, né, de aprender com o curso Ágil. Isso para mim foi um divisor de águas. Eu queria fazer um convite, né, para todo mundo que quer melhorar de vida, principalmente, né, trabalhar com mais felicidade, com mais entusiasmo, né, saber que você se organizar no trabalho, além de proporcionar uma entrega, né, do seu serviço, que você é bem remunerado, que nós somos bem remunerados, um serviço melhor, né, é essencial para a nossa qualidade de vida, para uma realização pessoal. Então, faça esse convite. Quem tiver a oportunidade de fazer um curso, pode acreditar que dá resultado, né? Então, e se quiser, né, eu fico à disposição. Eu acredito aí que quem está assistindo, né, tem meu contato aí via Instagram, pode entrar em contato que a gente compartilha o material, troca ideia, né? E estamos juntos. Isso aí, Rodrigo. Ó, parabéns pelo trabalho, né? Seja na primeira instância aí, seja na segunda instância, né? Acho que você está brilhando. E é o convite que eu faço, né? Para compor o exército de gestores do judiciário. Eu estou querendo formar esse exército, entendeu? Para a gente poder cada vez mais melhorar. No fundo, é para melhorar a vida da população, né, Rodrigo? Ela que é a destinatária final, que vai ter talvez menos espera, menos desesperança, né? Com um judiciário mais eficiente. Né? Então aí você já faz parte desse exército, sem dúvida nenhuma. E eu queria É, também agradecer a participação aí da turma toda que está nos assistindo, Marcela, Priscila, o Paulo Henrique, né? Todo mundo aí que nos acompanhou. Muito obrigado, né? E todos os outros também. Desejar aí um bom feriado, né? Um bom fim de semana. E semana que vem tem mais. A gente faz aí mais lives no Congestão do Instituto Ágil. Rodrigo, grande abraço e até a um próxima. abraço, Carlos. Obrigado e bom feriado a todos aí. Divirtam-se. É isso aí. Abraço.